Como é que seres humanos, pecadores, como é que nós nos tornamos dignos de participar do grandioso projeto de divulgar essa grande novidade, essa boníssima novidade, a salvação em Cristo Jesus? Como é que nós nos habilitamos a pregar o Evangelho? Como é que nós nos habilitamos a participar da igreja, a compor a igreja? Qual é a nossa função, qual é o nosso mérito ao participar do corpo de Cristo? Veja, irmãos, coisas grandiosas. A igreja, o corpo de Cristo, a pregação do Evangelho é dada a pecadores. Como é que isso se dá? Como isso acontece? Como é possível isso? Nós vamos ler hoje ainda os versos 7 a 13 de Efésios 3, onde Paulo discorre sobre esta possibilidade, sobre esta maneira de participar de uma obra tão grandiosa. Verso 7. Fui feito ministro deste evangelho, segundo o dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. Por que é que Paulo participava desse ministério? Por que é que Paulo tinha a possibilidade de pregar o evangelho? Por conta da graça de Deus. Não era por conta dos seus méritos pessoais, e ele bem sabia isso. Veja no verso 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo se julgava o menor de todos os santos. Ele sabia da sua condição humana, ele sabia do seu afastamento de Deus, que enquanto homem ele nunca poderia, por conta própria, aproximar-se de Deus, mas ele acreditava isso à graça do Senhor Jesus Cristo. E qual que era a missão, irmãos? A missão do apóstolo Paulo agora, habilitado pela graça, apresentar as riquezas insondáveis de Cristo. As riquezas da salvação, as riquezas do perdão, as riquezas do poder de resistir ao mal, de resistir às tentações. Veja o verso 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. Esse é o evangelho eterno, irmãos. Lembram-se quando estudamos sobre Apocalipse, o anjo tendo um evangelho eterno? O evangelho é eterno, irmãos. O evangelho é anterior à criação do mundo. O evangelho é o mistério que estava guardado na mente de Deus e que se manifestou através do Senhor Jesus Cristo. Verso 10. E foi assim que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. A revelação do mistério de Deus, irmãos, faz com que potestados e principados do mal agora vejam que o plano de Deus está em ação. O plano de salvação está em ação. A humanidade não estava perdida, mas em ação estava o plano salvador através do Senhor Jesus Cristo. Essa é a função cósmica da igreja, irmãos. Mostrar aos principados e potestades que o Senhor Deus está em ação, salvando homens e mulheres. Mas agora veja, irmãos, versos 11 até 13. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, o qual temos a ousadia e acesso em confiança pela fé nele. Portanto, peço-vos que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Qual que é essa ousadia, irmãos? É a ousadia que agora podemos chegar ao Pai. Podemos ter acesso ao Pai. Podemos ter segurança, confiança. Tudo isso por quê? Por conta dos méritos do Senhor Jesus Cristo. Por conta do sacrifício intercessório do Senhor Jesus Cristo, por conta da expiação dos nossos pecados feita pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso, agora, podemos chegar
com ousadia, com confiança ao trono do Pai. Mas, veja, irmãos, o apóstolo Paulo disse aqui, no verso 8, o menor de todos os santos. Nós temos o apóstolo Paulo como pregador do evangelho, como uma das figuras mais importantes, se não a mais importante do cristianismo após o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo foi quem implantou as igrejas. O apóstolo Paulo foi quem pregou aos gentios e trouxe os gentios para a igreja. Mas veja, irmãos, como que o apóstolo Paulo se considerava? Qual era a avaliação que o apóstolo Paulo fazia de si próprio? Em Gálatas 1:11, ele diz assim, que foi divinamente inspirado, que foi feito apóstolo por Jesus Cristo e por Deus o Pai. Como é que é? Lá no caminho de Damasco, Paulo foi chamado por Deus, foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo, e agora então ele dizia, fui divinamente inspirado. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 9, ele diz assim, eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo, persegui a igreja de Deus. Ele tinha essa culpa, irmãos, tinha perseguido a igreja, e ele dizia, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Em Efésios 3:8, que é a passagem que lemos hoje, ele diz assim, sou o menor de todos os santos. Outras versões dizem assim, eu sou o mínimo. Outras dizem assim, sou menos do que o menor de todos. Veja, irmãos, como Paulo se diminuía, como ele se colocava na sua pequenez diante do Evangelho. E em 1 Timóteo, Paulo escrevendo ao seu jovem amigo Timóteo, capítulo 1, verso 15, ele diz assim, sou o principal dos pecadores, o pior dos pecadores. Outra versão diz assim, sou o pior de todos eles. Mas que avaliação severa do apóstolo Paulo, irmãos. Parece que o apóstolo Paulo tinha um problema de autoestima. Ele não lhe dava valor. Ele se diminuía. Por quê, irmãos? Veja aqui esse texto da senhora White no livro Caminho a Cristo. Quanto mais perto você estiver de Jesus, mais cheio de faltas se sentirá a seus próprios olhos, pois a sua visão ficará mais clara e suas imperfeições serão vistas em amplo e distinto contraste com a natureza perfeita de Cristo. O que acontecia com o apóstolo Paulo, irmãos, ele se chegava mais perto de Cristo, ele conhecia melhor ao Senhor Jesus. E ao conhecer melhor o Senhor Jesus, ele via evidenciada todas as suas deficiências espirituais. Conhecer Jesus, irmãos, faz com que você não seja orgulhoso, faz com que você não se orgulhe das suas próprias características ou das suas boas obras. Ao nos aproximarmos de Jesus, nós abandonamos o orgulho das obras. Ao aproximarmos-nos de Jesus, nós nos tornamos inteiramente dependentes da graça que salva. Apesar da nossa pequenez, apesar da nossa inerente maldade, apesar da nossa inclinação para o mal, nós nos colocamos sob a graça salvadora. Quero ainda considerar o verso 10, a função cósmica da igreja, o texto da nossa lição. Paulo escreveu, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Quem são esses, irmãos? Veja lá, a composição da igreja, unificando Jesus e gentios, outrora divididos, tornam-se para esses poderes das regiões celestiais, os poderes do mal, irmãos, os poderes orquestrados pelo diabo, aqueles que lutam para que nós nos percamos, aqueles que influenciam a humanidade para se afastar do plano de Deus. Esses daí, a igreja demonstra o quê? Um anúncio ressoante do plano divino para o futuro. E agora, então, tem a nossa lição, lembra o verso para memorizar da lição 1 que estudamos. Para fazer convergir nele e em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. A igreja, irmãos, mostra a sabedoria de Deus,
a igreja faz a vindicação do caráter de Deus, a sua multiforme sabedoria. Veja ainda a última frase. Esses poderes estão advertidos de que o plano de Deus está em andamento e que a sua ruína é garantida. A própria natureza de uma igreja unificada sinaliza a sua derrota final. O que mostra isso, irmãos? O Senhor Jesus Cristo venceu. Satanás perdeu. A igreja mostra isso. O Senhor Jesus, ao unir pessoas diferentes, das mais variadas diferenças, das mais importantes diferenças, ao uni-las na igreja, mostra para Satanás: olha, o plano de salvação está funcionando, o plano de salvação está em andamento, e logo, logo, tudo vai terminar. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. E lhe resta pouco tempo mesmo, irmãos. Pouco tempo para o Senhor Jesus voltar e para pegar essa igreja militante e torná-la uma igreja triunfante. Dar a cada um de nós, participantes da igreja, a vida eterna pela graça no Senhor Jesus Cristo.